Se você já passou por um detector de metais em um aeroporto, retirou o cinto, deixou a mochila passar pelo raio-x e seguiu viagem acreditando que tudo aquilo existe apenas por excesso de cuidado, talvez nunca tenha parado para pensar que algumas dessas regras nasceram de um único erro. Um erro silencioso, discreto, quase invisível. Um objeto que nunca deveria ter embarcado. Um detalhe ignorado que desencadeou uma sequência de eventos tão estranha, tão bem calculada e tão perturbadora que, até hoje, especialistas em segurança aérea evitam comentar abertamente. Não por falta de registros, mas por medo do que realmente aconteceu. Porque esse caso não começou com explosões, ameaças ou pânico. Ele começou com algo pequeno demais para chamar a atenção. Pequeno demais para ser levado a sério. E exatamente por isso, passou. Era início dos anos 90. A aviação comercial brasileira vivia um período de expansão acelerada. Mais voos regionais, menos controle centralizado, aeroportos pequenos operando com equipes reduzidas e procedimentos que, na época, eram considerados suficientes. Em um desses aeroportos regionais, afastado dos grandes centros, um voo matinal se preparava para decolar rumo à capital. Nada de incomum. Passageiros embarcando com pressa, funcionários seguindo a rotina, bagagens sendo acomodadas no compartimento inferior. Em meio a malas, caixas e mochilas, um objeto chamou pouca atenção. Era uma caixa rígida, de tamanho médio, sem identificação clara, envolta em uma fita escura já desgastada. Não parecia perigosa. Não parecia valiosa. Parecia apenas fora de lugar. O funcionário responsável pelo carregamento chegou a hesitar por alguns segundos. Pensou em perguntar. Pensou em checar. Mas o relógio apertava, o voo estava no limite do horário e, naquele aeroporto, atrasos eram mal vistos. A caixa entrou. O avião decolou. Durante os primeiros minutos de voo, tudo parecia normal. Comunicação estável, instrumentos funcionando, passageiros tranquilos. Mas, pouco depois de atingir a altitude de cruzeiro, o comandante percebeu algo incomum. Um leve desvio nos instrumentos de navegação. Nada gritante. Nada que justificasse pânico. Pequenas oscilações que, isoladamente, poderiam ser atribuídas a falhas comuns. O copiloto ajustou, recalibrou, confirmou leituras. Por alguns minutos, tudo voltou ao normal. Até que voltou a acontecer. E dessa vez, acompanhado de algo ainda mais estranho. Um ruído seco, metálico, vindo da parte inferior da aeronave. Não era turbulência. Não era o som típico do ar contra a fuselagem. Era interno. Como se algo estivesse se deslocando lentamente onde não deveria. A tripulação discutiu a possibilidade de retornar, mas os instrumentos não indicavam falha crítica. Nenhum alarme. Nenhuma luz vermelha. Nenhuma emergência declarada. O voo seguiu. Pouco depois, passageiros relataram sensação de mal-estar coletivo. Náusea súbita, tontura, dificuldade de concentração. Comissários atribuíram a pressurização, distribuíram água, orientaram calma. Mas o número de pessoas afetadas aumentava de forma incomum. Quase simultânea. No cockpit, os pilotos começaram a sentir o mesmo. Uma espécie de confusão leve, como se o pensamento demorasse a se formar. Ainda assim, os dados dos painéis continuavam aparentemente normais. Até que um deles percebeu algo que mudaria tudo. O sistema de comunicação interna estava ativo, mas não havia registro de áudio. Nenhuma conversa sendo gravada. Nenhum ruído ambiente. Silêncio absoluto. Como se o avião tivesse entrado em um vácuo sonoro artificial. Minutos depois, o contato com o controle de tráfego foi perdido. Não de forma brusca. Não houve chamada de emergência. Não houve pedido de socorro. Apenas um silêncio contínuo. O avião desapareceu dos radares pouco depois. As buscas começaram horas mais tarde, quando ficou claro que algo estava errado. O que encontraram, dias depois, não se encaixava em nenhum padrão conhecido. A aeronave estava relativamente íntegra. Sem sinais de explosão.
Sem incêndio. Sem impacto violento. Era como se tivesse simplesmente descido até o solo sem comando ativo. Dentro, os passageiros estavam mortos. Todos. Sem sinais aparentes de trauma. Sem marcas de luta. Sem queimaduras. Sem indícios claros de causa. Pareciam adormecidos. No cockpit, os pilotos estavam sentados em posição normal, cintos afivelados, mãos próximas aos controles, expressões neutras. A caixa preta revelou um dado ainda mais perturbador. Nos últimos minutos de voo, não havia registro algum. Nem alarmes. Nem vozes. Nem sons mecânicos. Apenas ausência. A investigação inicial focou em falha sistêmica. Hipóteses de despressurização, contaminação do ar, erro humano. Nada fechava. Testes foram feitos, simulações repetidas, relatórios cruzados. Até que alguém voltou ao início. Aquele objeto. A caixa sem identificação que havia sido embarcada sem questionamentos. Quando o compartimento de carga foi revirado com atenção, encontraram os restos dela. Estranhamente preservados. Dentro, não havia explosivos. Não havia armas. Não havia nada que justificasse tamanho efeito. Havia um dispositivo improvisado, silencioso, sem partes móveis aparentes. Algo que nenhum dos investigadores reconheceu de imediato. Um engenheiro da comissão técnica afirmou, em relatório confidencial, que aquilo não se parecia com nada usado comercialmente. Nem militarmente. Era rudimentar e sofisticado ao mesmo tempo. Como se tivesse sido montado com profundo conhecimento teórico, mas executado de forma artesanal. O caso começou a ser tratado com sigilo. A imprensa recebeu uma versão resumida. Falha indeterminada. Tragédia aérea. Nada além disso. Mas, nos bastidores, algo inquietante começou a se repetir. Meses depois, em outro aeroporto, outro objeto estranho foi identificado antes do embarque. Desta vez, um funcionário mais atento acionou o supervisor. A caixa era quase idêntica. Mesmo tamanho. Mesmo tipo de fita. Mesmo peso incomum. Leve demais para o volume. O voo foi atrasado. A caixa isolada. Quando aberta, encontraram novamente um dispositivo semelhante. Inativo. Sem fonte de energia aparente. Sem função óbvia. O aeroporto foi evacuado por precaução. O caso não chegou ao público. Foi tratado internamente. Um terceiro episódio aconteceu no ano seguinte. Em outro estado. Outro aeroporto regional. Outra caixa. O padrão começava a se formar. Especialistas começaram a desconfiar que não se tratava de sabotagem direta, mas de teste. Como se alguém estivesse experimentando limites. Observando reações. Medindo falhas humanas, não tecnológicas. O verdadeiro problema não era o objeto em si, mas o fato de que ele conseguia passar. Sempre passava. Em aeroportos diferentes, equipes diferentes, rotinas diferentes. O sistema falhava não por falta de regras, mas por excesso de confiança. Por pressa. Por hábito. Por acreditar que aquilo nunca aconteceria ali. O caso nunca foi oficialmente ligado ao acidente inicial. Nenhuma autoridade confirmou a conexão. Mas, pouco tempo depois, mudanças começaram a surgir. Novos protocolos. Novas exigências. Inspeções mais rigorosas. Identificação obrigatória. Monitoramento constante. Tudo isso foi implementado sem grandes anúncios. Sem explicações públicas detalhadas. Apenas passou a existir. Anos depois, um investigador aposentado revelou, em conversa privada, que havia mais. Segundo ele, durante a análise de um dos dispositivos apreendidos, foi encontrado algo ainda mais perturbador. Um compartimento oculto, quase invisível, contendo um pequeno cartão de papel. Sem assinatura. Sem data. Apenas uma frase escrita à mão, em letras firmes e calmas. O problema nunca foi o objeto.
Foi a permissão. O cartão desapareceu dos autos pouco depois. Nunca foi mencionado em relatórios oficiais. O investigador afirmou que, após isso, recebeu visitas inesperadas. Pessoas que não se identificavam claramente. Perguntas vagas. Recomendações para esquecer o assunto. Ele esqueceu em público. Mas nunca em silêncio. Até hoje, não há confirmação sobre quem colocou aquelas caixas. Não há suspeitos oficiais. Não há prisões. Não há reivindicação. O que existe são protocolos mais rígidos, sistemas mais atentos e uma aviação que aprendeu, da pior forma possível, que o perigo nem sempre se anuncia. Às vezes, ele entra discretamente, é acomodado com cuidado e segue viagem sem levantar suspeitas. Se você já passou por um aeroporto pequeno, se já viu uma bagagem fora do lugar, se já percebeu algo que parecia estranho, mas pensou que alguém já teria visto, talvez esse caso explique por que hoje ninguém mais arrisca. Porque um objeto que nunca deveria ter embarcado mudou tudo. E ninguém sabe se foi o primeiro. Ou apenas o único que veio à tona. Se você já ouviu histórias parecidas, relatos de objetos estranhos, falhas inexplicáveis ou casos abafados envolvendo aeroportos e voos antigos, deixe seu comentário. Às vezes, a peça que falta está fora dos registros oficiais. Se esse tipo de investigação te prende, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Ainda existem muitos casos silenciosos, esquecidos e perturbadores esperando para serem revisitados. E alguns deles só continuam ocultos porque ninguém resolveu olhar de novo.